Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 24, o objeto de conhecimento, cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço equiprovável. Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, frequências de ocorrência e probabilidade. No detalhamento, probabilidade, evento aleatório, expressando-a por número racional, forma fracionária, forma decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. Beleza? Então, esse é o nossa aula de hoje. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos falar sobre probabilidade. E para falar de probabilidade, vamos começar primeiro com um VTzinho que preparei para vocês. Brena tem 2 caixas, cada uma com 4 bolas de cores distintas. Ela resolveu levar uma bola de cada caixa para o colégio. Quantos pares diferentes de bolas podem ser formados por Brena? Qual a probabilidade de tirar na primeira caixa 1 uma bola lilás e na caixa 2 uma bola azul? Muito bem, então nós temos aqui um vídeo que envolve probabilidade, beleza? Então, o que acontece? O vídeo, a nossa querida Brena, tem duas caixas e nessas caixas ela tem 4 bolas de cores diferentes. E aí nós vamos à nossa primeira pergunta. Quantos pares de bolas diferentes podem ser formados por Brena? Beleza? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Por quê? Porque aí a gente vai ter que determinar o que a gente chama de espaço amostral, tá? Então, a pergunta é, quantos pares diferentes de bola podem ser formados por Brena? Beleza? Depois disso, nós vamos ter o seguinte, a nossa segunda, o que nós temos que pensar agora é como a Brena pode fazer essas combinações. Para isso, a gente pode fazer uma árvore de possibilidade que vai aparecer aqui ao meu lado. Então, ó, na caixa 1, vamos supor o seguinte, se ela tirar a bola verde da caixa 1, nas outras caixas ela vai ter 4 bolas de cor diferente. Então, pode ser a vermelha, a azul, a laranja ou a marrom. Da mesma forma, se na primeira ela tira a bola amarela, então vai ser quem? Pode sair amarelo e vermelha, amarelo e azul, amarelo e laranja, amarelo e marrom, beleza? Da mesma forma, se ela tirar a rosa primeiro, então pode ser amarelo e vermelha, rosa e vermelha, rosa e azul, rosa, laranja, rosa e marrom, dourado. E a última possibilidade é se ela tirar a bola lilás. Então, lilás e vermelho, lilás e azul, lilás e laranja e lilás e marrom. Então, observe aqui, ó, que nós fizemos todas as combinações possíveis. Ela tirando uma bola de uma caixa e da outra caixa, beleza? Então, quantas combinações possíveis nós temos? Na primeira, nós temos 4. Na segunda combinação, nós temos mais 4. Então, 4 mais 4, 8. Na terceira combinação, nós temos mais 4, 12. E na última combinação, temos mais 4 combinações possíveis. Eu não estou dizendo qual que vai ser, simplesmente pensando no número de combinações possíveis, beleza? O esquema apresentado é chamado de árvore de possibilidades. Portanto, Brena pode formar 16 pares de bolas diferentes, beleza? Então, toda vez que eu quero pensar nas combinações, essa é uma das formas que eu posso utilizar para organizar o meu raciocínio, fazer uma árvore de possibilidades. Tá certo que dependendo do problema, né, essa árvore pode ficar muito grande. E aí a gente não vai, né, usar esse esquema. Tá bom.
Agora vamos à nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta é assim, ó. Qual a probabilidade de tirar na primeira caixa uma bola lilás e na segunda caixa uma bola azul? Então, para isso eu tenho que observar a árvore de possibilidades, beleza? Então, observando a árvore de possibilidades, eu vou conseguir determinar quantas combinações possíveis tem que obedecer esse comando. A bola deve ser lilás na primeira caixa e na segunda caixa a bola deverá ser azul. Então acompanhe comigo aqui a árvore de probabilidades de novo. Então, quantas combinações tem que na primeira caixa saiu a bola lilás e na segunda saiu a bola azul? Se você observar aqui, ó, eu só tenho uma combinação, beleza? Então, uma combinação de um total de quanto? De um total de 16. Aí, nós vamos chegar na definição de probabilidade. O que diz a probabilidade? Vai ser o número de combinações possíveis dividido pelo total de combinações. Então, para calcular a probabilidade da bola ser, na primeira caixa, ser lilás e na segunda caixa a bola ser azul, nós vamos ter que observar o número de combinações possíveis. Então, quantas combinações possíveis tem dentro daquela árvore de possibilidades? Apenas uma, que acontece aquilo que ele pediu. Na primeira caixa saiu a lilás e na segunda azul. Beleza. E o total de combinações possíveis? A gente viu que eu posso fazer 16 combinações. Então, o total de combinações é 16. Então, o número de possibilidades possíveis, combinações possíveis, é 1 e o número de combinações totais são 16. Logo, a probabilidade de sair uma bola lilás e azul é de 1/16. Beleza? Então, eu sempre vou poder trabalhar dessa forma. A probabilidade, eu posso expressar ela de 3 maneiras diferentes. Eu posso expressar ela como fração, como número decimal e como porcentagem. Dependendo do valor, por exemplo, 1/16 vai ser um valor bem baixo. Então, é mais interessante deixar na forma de fração, beleza? Mas se eu quisesse passar para a forma decimal, eu vou dividir o 1 por 16, beleza? Então, eu vou ter um número decimal, 0, alguma coisa. E se eu quiser na forma de porcentagem, depois que eu passei na forma decimal, eu multiplico por 100. Agora acompanhe comigo na tela um próximo exemplo. Diz o seguinte: Manuela e Isa estão jogando o jogo de par ou ímpar. Elas precisam escolher 2 números naturais. Lembrando, quem são esses números naturais? Os números naturais, né? São 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E somá-los para ver qual é o resultado usando apenas uma das mãos. Então, agora eu tenho que pensar com calma. Elas só vão poder usar uma das mãos, ou seja, elas vão poder usar 5 dedos. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Manuela propôs que a soma desses 2 números deveria ser igual a 6. Beleza. Então, nós temos aqui um problema bastante interessante, que é um jogo muito comum, né? Que é o jogo do par ou ímpar. Só que observa aqui o seguinte, ele tem um cuidado, né? O problema tem um cuidado de deixar claro como será esse jogo. O jogo, elas vão poder usar apenas uma das mãos, beleza? O resultado, obrigatoriamente, deverá ser, a soma dos 2 números deverá ser 6. Beleza, professor? Tranquilo até aí, entendido. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta fala o seguinte: quais são todas as combinações possíveis de 2 números naturais cuja a soma seja 6? Essa é a nossa primeira pergunta. Beleza. Segunda pergunta. Manuela disse que escolheu um número ímpar e Isa escolheu um número par. Qual a probabilidade de, ao escolher aleatoriamente 2 números dessa lista, a soma seja 6? Ok. O terceiro é, qual a probabilidade de que a soma seja 6? Então, nós temos aqui que pensar com calma. Para resolver esse tipo de problema,
eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que, primeiro, determinar todas as combinações possíveis. Então, como que eu vou poder determinar todas as combinações possíveis? Aqui a gente pode construir uma tabela. Acompanha comigo. Então, todas as combinações possíveis de dois números naturais cuja soma seja 6. Ah, professor, mas aí eu posso pegar, usar minhas duas mãos? Não. Cada uma vai usar apenas uma das suas mãos. Devem encontrar todos os pares de números naturais que somando o resultado seja igual a 6. Mas para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que aqui na horizontal, aqui, ó, esses valores da horizontal sejam da Manuela e na vertical sejam os possíveis resultados da Isa. Vou até trocar de cor. Sejam os possíveis resultados da Isa, ok? Então, elas podem colocar 00, 01, 02, 03, 04, 05. Aqui seria todas as combinações com 0. Depois, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Professor, e qual é o objetivo disso? Aqui eu consigo visualizar todas as combinações possíveis. Então, quando eu crio essa tabela, é como se eu estivesse criando a minha árvore de possibilidades. Eu estou tentando encontrar todas as combinações possíveis. Então, pode ser 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Lembrando que elas estão usando apenas uma das mãos. Pode ser 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. Depois, pode ser 4 e 4, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5. Lembrando que esses números, né, cada um aqui, ó, corresponde de uma pessoa. Então, o primeiro aqui, ó, é da Isa, né, do verde, e o segundo é do vermelho. Assim para toda a tabela, beleza? Então, vamos finalizar aqui pensando que pode ser a combinação 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Ok, tranquilo, professor. E agora? Então, quantas combinações a soma é igual a 6? Vamos marcar aqui, ó. Eu posso ter a soma 6 aqui nesse resultado. 1 e 5, porque 1 mais 5, 6. Ok. Posso ter aqui também nesse outro resultado, ó. 2 e 4, porque 2 mais 4 é 6. 3 e 3, 6. Posso ser 4 e 2, beleza? E posso também ter a combinação 5, 1. Então, aqui, ó, são as possíveis combinações. Então, quantas combinações são possíveis formar? Na verdade, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, de todas as combinações do jogo de par ou ímpar da Isa e da Manuela, elas podem formar quantas combinações que dá exatamente 6? 5. Ok? Então, vamos aqui. Analisando as combinações. Para isso, a questão falou o seguinte: Manuela escolhe um número ímpar, vai escolher números ímpares, e a Isa escolhe números pares. Beleza? Vamos analisar as combinações. E aqui eu preciso pensar o seguinte. Pense comigo. Vou resgatar aqui nossa tabelinha. Vamos resgatar. Tá aqui, ó. Essa é a nossa tabela, certo? Então, pensando agora aqui com a nossa tabela, se Manuela escolheu números ímpares e Isa escolheu números pares, então, quais são os resultados possíveis? Então, pode ser aqui, ó. Opa.
Pode ser 5, 1. Lembrando que a soma tem que dar 6. Manuela escolhe números ímpares e Isa escolhe números pares. A pergunta é a seguinte. Vamos analisar as combinações e ver qual a possibilidade de se encontrar, 6. Porém, um número ímpar, 1 e 5 é ímpar e ímpar. Então, essa combinação não serve para o critério que elas estabeleceram, porque uma deverá escolher números ímpares e a outra deverá escolher números pares. Então, 1 e 5 é ímpar e par. Então, essa combinação não vale. Qual é a outra combinação? Par, par. Essa combinação também não vale, pois a Manuela escolhe ímpar e a Isa escolhe par. A outra combinação, 3 e 3. Novamente, eu tenho 2 números ímpares. Então, não serve para essa restrição que o problema nos dá, 4, 2. São 2 números pares. Então, essa combinação também não serve, porque uma quer escolher número ímpar e a outra número par. E lembrando sempre que a soma deverá ser 6, certo? E o último, 5 e 1, que também não vale. E aí, professor, como que eu calculo essa probabilidade? Observe comigo que não tem nenhuma combinação possível, certo? Se não tem nenhuma combinação possível, logo a probabilidade de isso acontecer é 0. Por que 0, professor? Porque lembra, a probabilidade de um evento A ocorrer vai ser o número de chances do evento ocorrer dividido pelo número do espaço amostral, que eu vou chamar aqui de S, certo? Só que o evento que elas proporam é o quê? Uma tem que jogar um número ímpar e a outra tem que jogar um número par. Beleza. Só que nunca vai dar 6, porque se uma jogar ímpar e a outra jogar par, a soma sempre vai ser um número ímpar e 6 é par. Logo, a probabilidade vai ser 0 dividido pelo total de 36. E 0 dividido por 36 é 0. Então, a chance desse evento ocorrer é 0. Portanto, a probabilidade é 0, correto? E por quê? Esse é um tipo de evento que a gente chama de evento impossível. Por quê? Porque vai ser impossível ele ocorrer. Então, toda vez que a probabilidade de um evento é 0, nós podemos dizer que ele é um evento impossível. Beleza? Exemplo 3. Qual a probabilidade de que a soma seja um número igual a 6? As combinações possíveis para que essa soma seja igual a 6, nós já determinamos. Sabemos que pode ser 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 5. Ou 5 e 1, beleza? Então, 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Essa é a probabilidade que a soma de ser 6. Se eu acompanhar na tabela, eu vou ter somas diferentes de 6. Mas para que a soma seja 6, as combinações possíveis dentro de todas aquelas que nós montamos são exatamente essas, beleza? E para calcular essa probabilidade, professor? Para calcular essa probabilidade, nós vamos pegar o número de combinações possíveis. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E o total de combinações. Vou relembrar por que é 36. Se eu prestar atenção aqui, pegando nossa tabela novamente, então, olhando aqui, por que o total de combinações são 36? Eu vou pensar, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 6. E aí, o que eu faço? Eu vou multiplicar 6 vezes 6.
6 vezes 6, 36. Por isso que o total de combinações possíveis é 36. Beleza? Possíveis não. Total de combinações possíveis são 36. E a soma das 6 são exatamente essas aqui. Beleza? Então, para a soma das 6, são esses resultados de um total de combinações de quanto? 36. Logo, a probabilidade de acontecer vai ser 5 dividido por 36. Certo? 5 dividido por 36. Essa é a probabilidade. Lembrando que eu posso expressar isso tanto na forma decimal quanto na forma de porcentagem. Beleza? Então, qual seria a forma de colocar na forma decimal, professor? Eu teria que dividir o 5 por 36. Beleza? Então, 5 dividido por 36, aqui vai dar uma conta, um valor menor do que zero. Então, eu posso utilizar simplesmente aqui esse valor. Então, eu sempre aconselho, né, a não dividir quando o denominador é muito grande, exceto quando for uns múltiplos de 10, de 100, de 1000, porque esse valor aqui, quando é 10, 100 e 1000, é muito mais fácil de calcular. Quando o denominador é muito grande, aí eu só preciso lembrar se vai ser necessário simplificar ou não essa questão, tá bom? Então, novamente, recapitulando o terceiro exemplo para a gente seguir. Diz o seguinte, ele quer que a probabilidade ocorra 6, né? Para ocorrer 6. Então, eu vou ter que ver na tabela todas as combinações possíveis. Quantas combinações possíveis eu tenho? 5. Então, vai ser o número de combinações possíveis dividido pelo total de combinações. Ok. Quantas combinações possíveis eu tenho? 5. E o total? 36. Então, a probabilidade disso ocorrer é exatamente 5 sobre 36 avos. Vamos ao próximo exemplo. Diz assim, a professora de Lucas levou pirulitos para a turma e ela colocou em um saco 10 pirulitos, sendo 3 verdes e 7 vermelhos. Sabendo que Lucas vai pegar um pirulito do saquinho sem olhar, qual é a probabilidade de que ele pegue um pirulito vermelho? Então, de novo, Lucas, a professora de Lucas, né, levou 10 pirulitos e aí ele vai escolher, né, esses pirulitos. Ele vai escolher um desses pirulitos. Só que são 3 verdes e 7 vermelhos. Ok. Qual a probabilidade de Lucas pegar um pirulito? Ele vai ser o primeiro, tá? Pegar um pirulito e esse pirulito ser vermelho. Aí, eu tenho que pensar o seguinte. Quantos resultados possíveis existem? Né? Quantos resultados possíveis existem? Eu tenho 10 resultados possíveis. Ó. Beleza? Tenho 10 resultados possíveis. Então, logo, 10 é o que a gente chama de espaço amostral. Por quê, professor? O espaço amostral é o número de combinações possíveis. Nesse caso, são de combinações possíveis, não, de resultados possíveis. Então, eu tenho possíveis 10 resultados. Beleza? E aí, dentro desses 10, eu tenho 3 verdes e 7 vermelhos. Ok? Então, vamos para a resolução desse problema. A resolução diz o seguinte. O total de pirulito são 10, né? 10. E aí, 3 verdes e 7 vermelhos. Agora, eu vou calcular a probabilidade. Como é que eu calculo a probabilidade do pirulito ser vermelho? Eu tenho que observar quantos pirulitos vermelhos tem. 7. Tem 7 pirulitos vermelhos de um total de quantos? De um total de 10. Beleza? Então, são 7 pirulitos vermelhos de um total de 10. Então, a probabilidade de Lucas pegar um pirulito vermelho é dada pela razão entre o número de pirulitos vermelhos, que são quantos? 7, dividido, né? A razão, toda vez que fala razão aqui, ó, lembre que é uma divisão. É a razão entre o número de pirulitos vermelhos e o número de pirulito, total de pirulitos. Beleza? Então, vai ficar como?
vai ficar 7 dividido por 10. Essa é a probabilidade. Professor, eu posso escrever esse número aqui de outra forma? Pode. Posso escrever também na forma decimal. Como é que eu escrevo esse número na forma decimal? Nesse caso, eu tenho uma casa decimal, certo? Então, o que é que eu faço? O 7, quando não aparece a vírgula, ela fica subentendida que está aqui atrás, ó, atrás do 7. Quando não aparece a vírgula, ela está atrás do último dígito. Quando eu estou dividindo por 0, eu vou andar uma vez com a vírgula, por 0 não, por 10, eu vou andar uma vez com a vírgula para frente do número. Então, vai ficar aqui, ó, vírgula 7. Existe o número vírgula 7? Não. Então, a gente completa com 0. Então, se eu fosse escrever na forma decimal, a probabilidade de sair um pirulito vermelho era de 0,7. Professor, e se eu quiser em porcentagem? Para passar em porcentagem, o que é que eu faço? Eu pego 0,7 e multiplico por 100. Então, multiplicando por 100, a gente pode fazer a continha, né? 0,7 vezes 100. Então, vai ficar 100 vezes 100 vezes 0,7. Multiplicação por vírgula, multiplica como se não houvesse a vírgula e depois a gente soma, certo? Então, vai ficar 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 7 é 0, 7 vezes 1, 7. 0 vezes 0 é 0, 0, 0. E agora eu somo. Fica 0, 0, 7 mais 0, 7. E o próximo 0 eu não preciso colocar. Vai ficar quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, vai ter uma casa decimal. Logo, 0,7 é a mesma coisa que 70%. Beleza? Então, a probabilidade de ele tirar um pirulito vermelho, ela pode ser expressa dessas três maneiras. Se for na forma de fração, 7 décimos. Se for na forma decimal, o que é que eu faço? Eu divido sempre o numerador pelo denominador. Eu vou encontrar um número aqui, 0, alguma coisa. Por que o senhor sempre fala que vai ser 0, alguma coisa? Porque a probabilidade de alguma coisa acontecer, ela sempre vai ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Beleza? Ela nunca vai passar disso. A probabilidade de qualquer evento ocorrer, ela vai ser sempre maior ou igual que 0, ou seja, ela pode ser 0 e pode ser no máximo 1, ou ela pode ser também em porcentagem. Ela pode ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 100%. Beleza? Então, em porcentagem, a chance de sair seria como? Eu pego o valor na decimal, da forma decimal, e multiplico por 100. 0,7 vezes 100 dá 70%, né? 0, não, 70%. Então, 0,7 vezes 100, porque eu estou querendo passar para porcentagem, vai ser igual a 70%. Beleza? Então, a chance de sair um pirulito vermelho é de 70% e a de sair um pirulito verde é de 30%. Beleza? Então, eu sempre vou poder trabalhar dessas três formas. A probabilidade ela pode ser expressa na forma de fração, que é o mais comum, tá bom? Também eu posso expressar na forma decimal. Como é que eu faço para expressar na forma decimal? É só fazer a divisão da fração. E posso também expressar na forma de porcentagem. O que é que eu faço? Faço a divisão da fração, multiplico por 100. Então, o valor que vai dar lá vai ser a porcentagem. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de probabilidade. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.